Boa noite, pessoal. Hoje o Nelsinho tá aqui com a gente novamente. Mais uma segunda cheia. Boa noite para todo mundo. Para dona Nancy, que semana passada não falei boa noite. Saudade de ver a senhora. Logo a gente vai fazer um café. O som tá bom, hein? Tá, tudo certo. Então vamos fazer uma música, né? Vamos lá. Carol já escolheu uma música pra gente começar. Essa música era importante todo mundo pensar, caindo sobre os lares, esses pétalas de luzes que a espiritualidade vai jorrando sobre nós, principalmente nesses momentos de evangelho, né? A gente pode fechar os olhos e pensar na nossa casa aí, sendo banhada por uma chuva de energias saudáveis, luminosas. Se a gente conseguir atingir essa concentração, né, desse pensamento, dá até para sentir, né? Servir os lírios e as rosas, sempre mais o amor cobre de luz e os lírios brancos simbolizam paz. Do alto cai o amor em pétalas róseas, do alto cai o amor em pétalas róseas, mas servir o amor clareia a calma, sempre mais erguei os pequeninos hoje. Amanhã serão grandes flores a derramar o amor em pétalas rosas, a derramar o amor em pétalas rosas, mas servir o amor clareia a calma. Sempre mais erguei os pequeninos hoje, amanhã serão grandes flores a derramar o amor em pétalas rosas, a derramar o amor em pétalas rosas. Qual que você está falando, do Moacir? Vamos lembrar um nome agora. Carol tá lembrando de uma música aqui, nós vamos lembrar dela agora, hein? Essa é bonita. É do Moacir Camargo. Brasil te amamos, eu acho. Ah, bem lembrado. Apareceu ali. Ah, não. Apareceu? É outra. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí, algumas pessoas às vezes não conseguem acessar o link de primeira aí, né, da live, e a gente vai esperando todo mundo entrar.
Já tem bastante gente com a gente aí, né? Caderninho de prece já está aí para quem bem legal. precisar colocar algum nome. O Alexandre já fixou ali o link do caderninho de preces. Fica disponível aí durante toda a live, tá, pessoal? Quem tiver algum parente, algum amigo, algum ente querido que esteja passando pelas necessidades aí, né? E estejam precisando das bênçãos de uma prece, coloque o nome da pessoa aí no caderninho, ou mesmo, se for o caso, o seu nome, né? Ou mesmo de uma pessoa que esteja desencarnada, não importa há quanto tempo ela esteja desencarnada, se for do seu vínculo, coloque o nome dela no caderninho, que as bênçãos da prece, juntamente com a sua concentração de colocar o nome ali, né? A sua boa intenção de colocar o nome ali, chegarão até essa pessoa, né? Vamos só dar uma boa noite aqui pro pessoal. A Sirlene tá com a gente, a Paty Gonzaga, Matias Marcelo, Marina Barbosa, Ana Cláudia, Tia Sueli, Tio Gilberto, a Dulce, Tia Cárila, Tia Rita de Monte Alto, a Bipa, Maria do Carmo, a Tia Lígia, Wanda, a Adriana, o Anderson, próximos e distantes, a Libélula, a Rosa Costureira tá aí com a gente, o Sidney, a Helenice Firmino, hoje tem bastante comentário. Andréia Santos, Cris Fernandes, a gente vai... A Andréia, que era a Papa, tá aí. A Cris. Quero ver o Brasil livre, crescendo em amor. Quero ser instrumento deste trabalho e a melodia cantar. Quero falar ao negro, ao branco, ao japonês. Quero gritar às raças que todos somos irmãos. Quero trabalhar o novo, evangelizar e libertar. Quero ser grato ao Cristo e ao Brasil mostrar que tudo que aprendi é apenas trabalho, fé e esperança, esperança de ver as crianças sorrindo sem fome nem miséria. Que tudo que aprendi é apenas trabalho, fé e esperança, esperança de ver as crianças sorrirem sem fome nem miséria. Quero falar no morro, na chapada e no asfalto. Quero cantar a verdade, estender as mãos e abraçar. Brasil, você será livre dos preconceitos doentes, falar e trabalhar, educar e corrigir. Brasil, ó meu Brasil, o pensamento reto vibrará novo querer, o sentimento doente desaparecerá, para ver todos sorrirem, somos irmãos. Queremos lutar pelo amor, Brasil, suas cores tremularão no pensamento
de todas as crianças que compreenderão a esperança, a fé no porvir, a luz a jorrar. Somos patriotas desse imenso Brasil. Como todas as outras músicas lá do pessoal de Sacramento, da Alzira Mui e do Moacir Camargo, uma aula, né? Uma aula à parte. Tá aí com a gente também, ó, Tancredo, Andresa, Danilo, Tainá com a Melissa. Bastante gente aí. Bastante gente. Bom, então vamos lá, né? Voltar ao nosso assunto, começar a nossa conversa de hoje. Eu vi Alexandre, primo, né? É, o Alexandre, nosso primo. De Garapava. Ah, tá aí, ó. Um Boa abraço lá pro noite. Xande. Boa noite, primo. Está dando boa noite, primo. Vamos lá, então. Então a gente vem falando aí, né, há várias lives sobre as construções, sobre os caracteres do homem de bem. E é claro que isso não é por acaso, né? A gente até se vê aqui levado a fazer dessa forma, porque tamanha importância da gente falar sobre esse assunto, ainda mais em tempos tão complicados, né? De tantos conflitos, onde as verdades do Espírito muitas vezes têm sido completamente esquecidas, né? Pela sociedade que vivemos. E a importância de se trazer, de se levar a atenção, né? De trazer ao holofote as características do homem de bem, do homem do futuro, do ser humano que vai herdar esse planeta, do ser humano que vai conseguir compreender Deus, que vai conseguir compreender os propósitos divinos, se torna, não é só importante, né? Se torna fundamental, porque sem essas construções a nossa felicidade está fadada ao fracasso. Não tem outro caminho. E a gente já compreendeu isso. É essa a lição que Jesus veio nos trazer durante todo o seu evangelho, durante toda a sua vida, durante todos os seus ensinamentos. A felicidade está nas construções que você faz em direção ao homem de bem, em direção à lei de amor. Então, nas últimas lives, a gente vem falando, né, sobre essas características do homem de bem, como ele se comporta perante as dificuldades, como ele se comporta diante dos relacionamentos difíceis, diante dos adversários, diante daqueles que ele ama, diante das pessoas que exigem o seu perdão, a sua paciência. E são situações, né, que a gente vive no nosso cotidiano todos os dias. Todos os dias. Não há um dia sequer que nós não possamos vivenciar, ou ao menos buscar vivenciar, uma dessas características do homem de bem. Então, nós já tendo trazido praticamente todas aqui as características, e o Kardec diz que não são todas que ele elegeu ali, né? Ele fez um compilado, mais ou menos, mas tem muitas outras. Mas a gente já abordou aqui o capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o capítulo do homem de bem, e a gente vem então a entender que já compreendemos o que é o homem de bem. Já compreendemos quem é o homem de bem. Então, nós já conhecemos o homem de bem. E não precisaria nem dessas lives. Não precisaria nem da gente ter trazido o assunto aqui. Faz 2000 anos que todos nós conhecemos o que é um verdadeiro homem de bem. Porém, a gente se encontra, todos nós, né, nas nossas reuniões. Ultimamente não tem como fazer as reuniões
religiosas, né? Mas nas nossas reuniões religiosas, no centro espírita, a gente se encontra com pessoas que estão dizendo a todo momento: nossa, mas será que é possível? Como é difícil adquirir essas características do homem de bem. Eu continuo sendo testado a todo dia, provado a todo dia e parece que eu não saio do ponto. Então, a questão que a gente levanta primeiramente aqui é: nós já conhecemos o homem de bem e não é de hoje. Já conhecemos, já sabemos como agiria Jesus em todas as situações. Ele deixou seu exemplo para a gente. Mas a questão é: e agora? Qual é o passo que eu devo dar para começar essa construção do homem de bem na minha intimidade? Como eu devo proceder? Quais os caminhos? Esse caminho está fora de mim? Esse caminho está dentro de mim? Onde buscar esse homem de bem? O homem de bem já está dentro de mim? Talvez falta despertá-lo? Porque são questões que, quando a gente analisa esse tipo de coisa, né, a gente bate com aquela questão. Mas por que então parece tão difícil adquirir essas virtudes, essas construções? E a gente vai ler aqui um trechinho, né, mais um trechinho dos caracteres do homem de bem, para fazer essa análise aqui. E o Nelson vai comentar ali para a gente conseguir compreender o que está por trás, por que as dificuldades de encontrar essa solução para os nossos problemas, para os nossos vícios, né? O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Uma pequena frase, um dos caracteres do homem de bem, que resume uma questão que é muito cotidiana nas nossas vidas, que é a maledicência, que é evidenciar o defeito do outro. E aqui Kardec nos mostra como deveria agir o homem de bem diante de uma situação dessa. Então o homem de bem nunca fica feliz em ficar procurando ali, examinando os defeitos alheios, nem mesmo em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, como leu a Carol aqui, né? Se caso ele, por até uma questão de profissão, né, assim, ele se vê obrigado a ter que fazer essa análise do defeito do outro, ele procura sempre fazer isso com o máximo, atenuando o mal o máximo possível, né? Sempre evidenciando as boas características. E enquanto você estava falando, eu estava pensando, né? Porque essa construção do homem de bem que Kardec coloca, nos traz o Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, ele está convidando a gente a construir os valores morais, né, que Jesus nos ensinou, que nos dará essa titulação, vamos dizer assim, de homem de bem. E quando você estava falando, eu estava pensando, nesse momento que nós estamos passando, né, de grandes dores, de um vírus, né, que se alastrou de tal forma de ser hoje uma pandemia, só está acontecendo isso porque nós ainda não conseguimos mesmo construir o homem de bem, os valores que qualificam o ser espiritual como um homem virtuoso. E se a gente parar para pensar, porque nós colocamos e vemos lá em Kardec, que traz Jesus para nós, no Evangelho, a necessidade de nós construirmos. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, a gente está sofrendo as consequências hoje de não fazer essa construção, né? E esse momento de comoção social que leva muitos de nós a voltar para o mundo espiritual, mexe com vários sentimentos que vibram ainda na nossa intimidade
e que precisam ser modificados. Quantos de nós já não sentimos revolta diante de muitas situações que aconteceram, que nós vivenciamos agora, nesse período? Quantas vezes nós olhamos muito mais pelas pessoas, pelo comportamento, pelo pensamento do nosso próximo, do que para nós mesmos, né? Será que eu fiquei pensando, nesse momento eu parei para fazer uma introspecção, já que a gente está no período de isolamento? E por que é esse isolamento? Para que a gente volte para dentro de nós. E muitas vezes, ao contrário do que você acabou de ler no Evangelho, ao invés de nós procurarmos em nós essas mazelas morais, a gente fica vendo no outro. Então a gente vê na política, vê nas pessoas que convivem conosco, na nossa família, e a gente não para pensar que todo esse processo que está acontecendo conosco é a expressão de uma bondade divina que está nos trazendo isso para que a gente não desencarne assim, iludidos de que estamos, né, tendo uma conduta coerente com o Evangelho. Não estamos tendo, senão não precisaríamos passar por isso. A gente tem visto o Divaldo Franco falar, a evangelização nos trazer que tantos pensamentos doentes que nós vibramos, jogando nessa atmosfera espiritual, é o solo propício para esse vírus ter ganhado força, ser mutante, né? Se alimentando das nossas vibrações doentes e atingindo a todos nós, independente de classe social, independente de cultura, né? Nos fazendo a pensar realmente nesses valores que nós não construímos. Então, enquanto você estava falando, estava pensando, se nós não pararmos agora e pensarmos o que eu preciso efetivamente construir na minha intimidade, para que eu possa ser um espírito que não precise mais amanhã desses processos, dessa dor que esse aguilhão, né, que faz eu me render, né, nas minhas ilusões, né, que me tira das ilusões que eu até então estava vivendo. Se eu não fizer esse processo agora, quando eu farei? Né? Então, para quem assistiu o encontro da evangelização, a pergunta: o que queres que eu faça? Né? Que Jesus nos trouxe. Então, às vezes, nós esperamos de Jesus a resolução, que acabe tudo, que tudo volte ao normal, que uma paz se estabeleça, mas tudo isso fora da gente. E não a gente vê que o processo é para nós mesmos, seres espirituais. Ou a gente joga a culpa nos nossos governantes, no outro, no país, no que está acontecendo, que um fez isso, outro fez aquilo, e somos nós, né, que deixamos isso chegar. Se nós estamos colhendo, fomos nós que plantamos. Não adianta a gente imaginar que eu posso estar sofrendo um processo injusto, né? Ou mesmo que Deus não esteja olhando para o nosso planeta, né? Porque tem sido o pensamento de muitos de nós, né? O que está acontecendo? Como que morrendo crianças, morrendo gente mais de idade? Então, muitas dúvidas entram no nosso pensamento, e nessa hora é a hora de usar a fé raciocinada que Kardec nos ensinou, né? Porque a gente precisa compreender que isso vai passar. Para o bem ou para o mal, isso vai passar. Como nos dizia o Chico, né? Tudo passa. Passa o alegre e passa o triste. Mas a questão é, como estará o neto quando passar? Porque, como diz Jesus, né? O quando a gente não sabe. Então, vigiai e orai, tem até a parábola lá das núpcias, né? Vigiai e orai, porque você não sabe quando o noivo vai chegar. Ele pode chegar de uma hora para outra. E às vezes pega a gente desprevenido. E a gente, se a gente pensar quando vai passar na exata medida em que a gente fizer as construções morais, que a gente não precise mais dessas experiências, porque a espiritualidade tem colocado para a gente que isso é uma prova coletiva.
E às vezes a gente acha que não está nessa prova coletiva, a gente está excluído dela. Não, sim. É pro outro, né? E o que você falou aí, nós temos a oportunidade de passar pelo amor também, né? Que a gente estava até discutindo agora aqui. Porque a gente pode passar pela dor e pode passar pelo amor vendo o exemplo e modificando antes que a dor chegue. Você podia falar um pouquinho? Exatamente. E a gente, nós podemos passar de uma forma ainda, né, adormecida, sem qualquer tipo de reflexão. Mas quando o Santo Agostinho nos fala para que a gente volte para a nossa intimidade e a gente começa a amadurecer nessa percepção de que a educação se faz em nós, a gente começa a ver processos dolorosos que tantos irmãos estão passando, não sei, né? Tem famílias, ainda a minha família não foi contaminada pelo Covid, mais próxima. Tem tios da minha esposa que foram contaminados, houve a preocupação, mas não tivemos ainda desencarne, não sei se vamos ter. Mas a gente vê parentes próximos que estão desencarnando nesse momento pela Covid, e outros que não estão desencarnando pela Covid, mas estão desencarnando num processo de afastamento dos parentes, que não pode estar nos hospitais, né? E isso tem causado grandes dores. Eu posso me sensibilizar com isso, e talvez não ser aquele que vai desencarnar pela Covid, mas isso ser um motivo determinante para que eu possa refletir na dor que aquele irmão está passando e falar assim, poxa, essa dor tem um motivo, Deus é justo, né? Então, que construções eu posso fazer na minha intimidade para que amanhã eu não passe por isso? Então, aí vem o caminho do amor. E a espiritualidade está conversando, está nos convidando a exatamente nesse momento ser fraterno mesmo com os nossos irmãos. E interessante que nesse item que você está lendo, do Evangelho, né, que em outras palavras traz esse julgamento que nós temos, né, a todo momento a gente está julgando, todo momento o nosso próximo, a gente vê os defeitos no outro e tem uma grande dificuldade em enxergar em nós. E ser fraterno não é fazer esse julgamento. E na próprio encontro da evangelização de espíritos, né, foi muito forte esse chamamento da espiritualidade, porque a gente não julgue mesmo. Então, que nem você falou, eu não preciso do processo da dor, eu posso trilhar pelo caminho do amor. Mas eu preciso fazer esse movimento na minha intimidade, olhar para mim e ver por que eu estou agora reencarnado nesse momento aqui. Todos nós que reencarnamos, a espiritualidade já sabia que de época em época ocorrem essas provações coletivas. Né? Tem outras também, não só as pandemias. Mas a gente, antes de reencarnar, já tínhamos uma previsibilidade disso, de viver esse momento. Né? Sabíamos da possibilidade de passar por isso. Sabia da possibilidade. Né? Não ao determinismo no mal, mas já sabíamos que se nós, espíritos, não fizéssemos o que precisávamos quanto à transformação, a gente viveria isso. Agora, por que a gente não pode acionar a nossa inteligência, a nossa vontade, nos sensibilizar e fazer essa construção íntima em nós? O livro dos Espíritos nos fala, né, tantas vezes, que espíritos que se decidiram pelo bem estão muito mais avançados que nós. E às vezes a gente fica recalcitrante. Você fica ali pisando, e aí não deu o Covid, vem alguma coisa pior para você às vezes, né? Porque você não desafio mais difícil, né? Um desafio maior, né? Porque você precisa dar um passo para frente. E aí vem esse processo de dor, né? Que dobra o joelho da gente mesmo, a gente cair de joelho no chão. E esse processo de dor, né? É dor pelo quê, né? Na realidade, é dor pelo que nós sentimos, porque o que a gente vive hoje, se Jesus estivesse vivendo, não sentiria a dor que a gente sente. A gente sente essa dor, esse sofrimento, pela falta de construções morais ainda que a gente tem. Então, se nesse momento, né, que nós estamos passando por esse processo, a gente vislumbrar isso que eu preciso construir na minha intimidade, para não ter esse momento de dor, porque Kardec, a gente até estava comentando isso, né, quando nós sentimos
essa dor intensa nos faz pensar e ter o desejo de não ser mais o mesmo, é desgostar daquilo que é doente em nós, porque às vezes a gente gosta do que é doente, né? Às vezes, numa rodinha, falar mal dos outros é uma delícia, né? Até brinca. Quem que a gente vai falar mal hoje, não sei o quê, né? Pois é. Brinca e gosta de falar, gosta um desejo mórbido, né? Um prazer mórbido. Então, a dor às vezes vem e para fazer com que a gente desgoste disso. Fala assim, nossa, isso me faz mal. E aí vem Kardec e fala, o arrependimento sincero daquilo que eu ainda sou. Né? Aquela que vai atenuar essa dor expiatória e vai nos fazer ter uma postura diferente. Né? Então, se a gente for pensar aqui, né? Um meio prático para compreender uma perguntinha que a gente tinha posto para todos nós aqui, para a gente refletir, né? O que ainda me faz não ser o homem de bem? Não agir como homem de bem, não pensar como homem de bem? O que ainda me faz ser assim? E a gente chega à conclusão que o que leva o homem de bem a agir como ele age, ou seja, numa situação em que ele se vê frente a alguém que ele tem um relacionamento difícil, ele evita ao máximo o julgamento, o que leva o homem de bem a fazer assim é que ele construiu virtudes. Porque para ter um pensamento nesse nível, para ter uma ação nesse nível, é preciso ter construído as virtudes correspondentes. Então a gente pode concluir que, nesse caso, o homem de bem, buscando o não julgamento, ele construiu as virtudes, pode ser a humildade, pode ser a fraternidade, né? A fraternidade supõe o desinteresse pessoal e a abnegação da personalidade. Então o homem de bem, ele pensa no outro primeiro. É algo que ele construiu, que ele já gravou na memória, como funciona, como deve ser, por que ele faz isso. Aí vem a questão, né? Se o homem de bem age assim porque tem essas virtudes, por que eu ajo ao contrário do homem de bem? Por que numa situação dessas, ao invés de não julgar, esconder o defeito dos outros o máximo possível, eu prefiro evidenciá-los? Eu preciso muitas vezes, numa situação de vingança, falar, espalhar isso para outras pessoas. Por quê? Entendendo que o homem de bem faz isso porque construiu virtudes, a gente compreende que nós fazemos o que fazemos porque ainda não construímos essas virtudes. Ainda não construímos essas virtudes. E por que, mesmo há 2000 anos, sabendo da necessidade de construirmos virtudes, construirmos bons sentimentos, por que nós ainda insistimos em ficarmos, né, envolvidos pelos nossos próprios vícios, pelas nossas más tendências, mesmo ouvindo, lendo aí o Evangelho milhares de vezes? Por que ainda a gente sente tanta dificuldade, né, de construir determinada virtude? E a gente chega à conclusão, isso está dito até pelo Kardec, né, que a gente ainda sente, como o Nelsinho disse, prazer nos nossos vícios, prazer nas nossas más tendências, e não é algo para se envergonhar, né? É algo para se tomar consciência de que isso está acontecendo. É hora de compreender que, sim, eu ainda sinto prazer muitas vezes em falar mal do outro, mas espera aí, eu reconheci que eu sinto esse prazer mórbido, né? Eu reconheci que eu ainda gosto de fazer isso, mas chega um ponto, como o Nelsinho disse, que a justiça divina, a misericórdia divina e o amor divino vão nos conduzir por caminhos que esses nossos vícios, a falta de virtudes, vai doer muito. Vai doer muito. Porque isso que eu estou fazendo, de julgar o outro, é espalhar o mal. Quando eu tiver consciência, através dos livros que eu estou estudando, através do bem que eu busco praticar
no meu templo religioso, na minha sociedade espírita, no meu centro espírita, ou mesmo em alguma associação fraterna que eu frequento. Essas construções vão trazendo à nossa memória boas referências que vão causar conflito com o que a gente já sente. E esse conflito vai nos impulsionar para tentar buscar essas virtudes, né? E aí, antes da gente cantar uma música aqui, né, tem a questão 911 de O Livro dos Espíritos, que nos diz uma coisa interessante. Kardec pergunta assim: existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Então, eu tenho uma paixão que é desagradar o outro, que é ferir o outro. Como a gente disse aqui, é uma paixão mórbida, é uma paixão que é um cavalo que perdeu o freio. É um prazer que eu sinto ainda mórbido. E se eu estou querendo dominar esse cavalo, se eu estou querendo virar a chave, né, e mais para próximo do caminho de Jesus e do caminho do homem de bem, será que existe uma paixão tão viva, tão forte, que a vontade não tenha poder de superá-la, de dominá-la? E os espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas, ficam que não seja como querem, né? Porém, muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê e não pode vencer as suas paixões, crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, ou seja, ainda sente o prazer mórbido, né, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, primeiro de tudo, o Evangelho não serve ainda para quem está feliz com a atual situação que se encontra. O Evangelho de Jesus é para aquele que quer algo a mais. É para aquele que não encontra mais alegria e felicidade nos prazeres instantâneos. Não encontra mais alegria em ferir o outro. Agora, nós temos um caminho, né? Nós temos um caminho a trilhar, nós temos as referências do homem de bem para começar a seguir. Mas, antes de tudo, é preciso ter essa vontade desperta, né, Nelson? A gente tem falado da vontade aí na oficina de teatro, né? Exatamente. E a gente precisa, para alimentar essa vontade, a gente precisa compreender, né, o que Jesus nos trouxe, efetivamente. Não só ter o Evangelho como informação, mas compreender mesmo o significado útil na nossa própria existência, as lições do Cristo. E a doutrina espírita nos traz, somos espíritos milenares, né? E os espíritos voltam do mundo espiritual e através das comunicações que Chico nos traz, né, tantos livros, nos mostrando as consequências desses vícios no mundo espiritual, abrindo os nossos olhos, né? Que a gente tenha olhos para ver. E com esse conhecimento maravilhoso do ser espiritual que somos, da vida eterna, né, da reencarnação, a gente fazer esse processo, né, de mudança mesmo. E começar, né? Exatamente. O importante é começar a perceber o que está sentindo, né? Perceber, fazer as perguntas para nós mesmos, como diz o Kardec, né? Como que eu tenho agido diante de uma rodinha que faz fofoca, né? Porque às vezes a gente sente prazer ainda em falar, como a gente tem falado aqui, né? Em falar mal do outro, em julgar o outro, mas é hora de tomar as rédeas, né? Tomar consciência de que nós já estamos maduros suficientes há mais de 2000 anos, sim, porque Jesus não traria o que ele trouxe se nós não estivéssemos maduros suficientes, né? Compreender que ele conta conosco. E é preciso despertar a nossa consciência, né? Foi isso que a Alzira pediu várias vezes lá, né? Falando, todas as pessoas que falaram lá no encontro, né? Várias vezes isso. Já nos convidou para trabalharmos nessa vinha, né, gente?
Já fomos convidados. Basta só a nossa vontade agora. Então nós vamos cantar uma música. Quem canta essa música é Tim e Vanessa, tem no YouTube, muito linda, né? A música Zaqueu. Quem pediu que você falou? Alexandre. Ah, o Alexandre que pediu. E a gente está falando, né, desse despertar. E não tem exemplo melhor do que Zaqueu, que percebeu que era mais importante seguir o Cristo, seguir Jesus, o desejo de ver Jesus, né, despertado através da vontade, foi que conduziu Zaqueu aos caminhos do homem de bem. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente, procuro encontrar um lugar de onde eu veja uma árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Levantando o teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim os pequenos, os sicômoros galgar. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. E contemplar-te
a visão e contemplar-te a visão e contemplar-te a visão. Então a gente trouxe aqui uma maneira prática, como diz o Kardec, a gente estava até lendo antes aqui, né? E o Nelsinho leu para a gente aqui, que é mais ou menos assim que o Kardec diz. É mais útil, né? Talvez mais útil para a nossa própria educação, se fazer perguntas ao invés de frases, de máximas, ele diz, né? Então, para a gente tentar se descobrir o que está de errado, o que está certo, né? O que eu já construí, o que eu não construí, é importante, nas nossas reflexões, nos fazermos perguntas, porque a pergunta você tem que responder sim ou não, né? E isso motiva a gente, muitas vezes, a buscar pelo sim ou pelo não, né? Então, a gente trouxe algumas perguntas aqui que a gente pode, ao final do dia, né? Passado as experiências do dia, talvez a gente possa utilizar como um caminho para começar a refletir mais o homem de bem. É interessante até, Neto, que ele coloca aqui, logo depois do comentário da pergunta 919, conhece a ti mesmo, ele fala para a gente usar a forma interrogativa do que uma própria máxima. Se você colocar a máxima, eu preciso amar os outros como a mim mesmo. Uma máxima, né? Moral do Cristo. Aí ele coloca na forma interrogativa, eu amo o meu próximo. Quando eu coloco na forma interrogativa, eu vou ter uma resposta sim ou não. Passa para outro patamar, né? Então aí ele nos diz que, e até o Livro dos Espíritos é assim, né? Perguntas e respostas. Que a forma interrogativa é a forma da gente nos conhecer. Porque quando eu falo, eu preciso perdoar, é uma situação. Mas eu perdoo sim ou não, não tem meio termo, né? É sim ou não. Então, ele fala que muitas dificuldades, né, ainda construções doentes, passam desapercebidas por nós. Mas quando nós fazemos essa forma interrogativa, exige de nós uma resposta, uma reflexão. E aí Eurípides Barçanufo vem, através da evangelização de espíritos, e traz o método da reflexão. E no método da reflexão não é só a gente fazer raciocínio. O método da reflexão é a gente consultar a nossa consciência. Então, diante de uma pergunta, a gente consultar a nossa consciência. Eu não vou fazer essa medida pelo outro. Porque muitas vezes a gente vai se fazer essas perguntas e pensa assim, né? O outro foi compreensivo comigo? Eu estou sendo compreendido? Né? Quantas vezes eu fui perdoado? A gente às vezes se perde nesses pensamentos, né? Sem entender que o homem de bem é aqui dentro. Exatamente. E Jesus conta conosco. Então, foi isso que disse aí, né? Disseram os Espíritos para a gente em toda a obra de Allan Kardec, em toda a obra subsidiária também, né? É hora de nos conhecermos, começar, né, a buscar isso, quem realmente é o neto, o que o neto pensa, o que eu sinto, né? Como eu reajo diante de determinada situação. Então, algumas perguntinhas aqui, não sei se a Carol vai conseguir colocar aí. Vou colocar. São 3 perguntinhas para a gente se fazer aqui, né? Sim, as principais aqui, as maiores. Mas então, assim, de baixo, né? Esse de baixo, não, esse daqui. Tá. Então, assim, a gente começa com o raciocínio aqui na pergunta, né? Se a reencarnação é um processo educativo, ou seja, o Haroldo até fala assim, quando você foi reencarnar, você pensou assim, tô indo pro Enem, tá indo fazer prova. Então, como a reencarnação é um processo educativo, se eu tô vindo aqui para me reeducar e para me educar, quais os valores morais que eu vim aprender, os quais ainda não possuo? Quais valores morais ainda não fazem parte da minha personalidade, ainda não estão visíveis para mim mesmo quando eu interrogo a minha própria consciência?
né? A gente vai perceber que a gente faz essa pergunta para nós. E nós vamos perceber que quando nós sofremos, é falta de um valor moral. Quando alguém me agride e eu fico muito magoado, faltou a humildade, faltou o perdão. Quando alguém fala mal de mim, quando alguém faz uma crítica ou não aceita a minha opinião, né, talvez ali manifesta a vaidade e me traz sofrimento. Mas se eu tiver a humildade, eu não vou ter esse sofrimento. Eu vou respeitar o outro como é. Então, a gente vai nessa pergunta que nós temos que fazer para a gente, né? É verificar realmente quais são essas construções morais. E a gente vai ver diante do que nós vivemos, a nossa família, a profissão, a ambientação que nós estamos inseridos. São todos estímulos que provocam em nós uma reação. E quando a reação ela não é no bem, aí a gente vê, não, então eu preciso construir esse valor moral. Essa reação ela tem que ser de acordo com o bem. Exatamente. Né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu sofro um revés que seja financeiro. Mas não tem ninguém envolvido, eu não tenho ninguém para perdoar, eu não tenho ninguém para guardar mágoa, né? Mas como está a minha confiança e a minha fé em Deus, né, diante de situações que aparecem na minha vida? Então, a perguntinha que fica para a gente aí, né? Buscar reconhecer em nós mesmos o que ainda falta para mim. O que eu ainda tenho a desenvolver? Paciência? Essa lista aqui é provável que ela vai ficar grande, né? E aí a gente vai entrar numa questão aqui dentro, que é, eu conheço as minhas fragilidades morais? Eu sei, será que eu já sei, diante do que eu ainda não dou conta de estar? Porque, dependendo, tem situações que a gente ainda não dá conta nem de ficar no mesmo ambiente com aquela situação. E é preciso a gente, muitas vezes, até se afastar daquilo, né? Outras vezes, não, eu já consigo dominar aquilo. Já consigo dominar aquilo, então é hora de começar a fazer a minha aprovação. Então, essa reflexão vai trazer isso para a gente. Conhecer as nossas próprias fragilidades, né? Conhecer aonde eu sou fraco, aonde eu preciso ainda me fortalecer. E esse é um processo, um dos processos que vai nos encaminhar para o homem de bem. A segunda perguntinha que a gente pode se fazer aqui. Diante desse quadro, se eu tenho um propósito, né? Se eu tenho um objetivo, se eu encarnei com uma missão, e todos nós temos, cada um a sua missão a cumprir, se eu fiz promessas para Jesus, se eu fiz promessas para seres muito amados que estão esperando a minha vitória, se eu fiz essas promessas, quais são as minhas escolhas? Como têm sido as minhas escolhas? Essas escolhas estão seguindo a mesma direção que as minhas necessidades? Ou seja, essas escolhas que eu estou tendo hoje estão de acordo com as escolhas que eu deveria estar fazendo para cumprir a minha missão? O que é que eu tenho permitido entrar na minha vida? O que é que eu tenho me permitido sentir, me permitido pensar, me permitido fazer? Porque como diz, a gente até anotou, né? Como diz Paulo de Tarso, tudo eu posso, tudo me é lícito, mas, de acordo com a minha maturidade, nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me é útil. Então, nos fazendo essas questões aqui, a gente chega a uma terceira questão. Se o objetivo é cumprir a minha missão, que é desenvolver essas virtudes que eu me propus a desenvolver, eu tenho acionado a minha vontade para construir essas mesmas virtudes? Ou eu tenho sido como um barco carregado pela correnteza? Vivi situações de maledicência essa semana 30 vezes. E nas 30 vezes eu me entreguei ao mal. Fui instrumento do mal. E aí é que vem a questão do Livro dos Espíritos, né? Não tem paixões que são impossíveis de ser dominadas, né?
desde que se tenha a vontade. Exatamente. E a vontade não é só querer, né, Nelson? Você que está falando disso lá pra gente no teatro, talvez você possa esclarecer melhor pro pessoal aí, que querer e ter vontade é muito diferente, né? A vontade é soberana, né, gente? Leon Denis fala para nós, André Emmanuel no Pensamento e Vida, e ela é uma potência do nosso espírito que, através da compreensão dessa verdade que o Evangelho nos traz, nós movimentamos um pensamento junto com essa potência vontade e ela retira do ambiente energias novas que dão uma configuração no nosso pensamento e aciona todas as outras departamentos, outras potências como inteligência, razão, e esse fluxo mental chega até a nossa consciência e lá faz com que o código divino que está em nós, né? As leis divinas, elas comecem a fazer parte desse pensamento novo e aí nós começamos a renovar os quadros doentes. E a vontade é essa potência soberana, né, que nos dá condições de fazer isso, né? Que Leon Denis fala que a gente não tem conhecimento disso, dessa potência que nós temos. Se nós soubéssemos utilizá-la, nós faríamos coisas que nós não acreditaríamos que seríamos capazes, mas somos. Muitas vezes a gente até fala, né? Ah, não, eu tô com vontade de ser melhor, né? Mas ainda é algo que precisa, então, se a gente está falando que está com vontade e não está mudando, está faltando autoconhecimento. Exato. Porque não tem vontade, né? Aliás, tem a vontade, mas não está acionado. Está enfraquecido. Está enfraquecido. Porque, como diz o Emmanuel, né? A gente muitas vezes, a gente pode agir por impulso, pelas nossas memórias, pela nossa inteligência, muitas vezes só a razão, né? E a gente acaba errando. Porque o que vai realmente conduzir a atitude, peraí, eu tenho o livro dos Espíritos, eu tenho os caracteres do homem de bem, a minha razão está pedindo para eu revidar na mesma moeda, ou a minha memória está pedindo para que eu guarde mágoa, mas a minha vontade vai conduzir tudo isso para os caracteres do homem de bem. É mais ou menos isso? Exatamente. Você quis lembrar dessa daí? Enquanto a gente ia falando aqui, a Carol veio na memória dela uma das músicas que a gente... Na verdade, a gente fez uma versão da música Pedro, de Tim e Vanessa. A gente utilizou essa versão na nossa última oficina de teatro, que já tá dando até saudade, né? Na última oficina, não, na nossa última apresentação, né? Na última peça que a gente apresentou, que foi a construção do reino, a casa espírita e a construção do reino de Deus, né? Tá lá no YouTube também para quem quiser assistir, tá no canal da Sociedade Espírita Dr. Bezerra de Menezes. A gente preza, né, pelo conteúdo ser útil, principalmente para quem está lá em cima atuando para tentar auxiliar nesse processo de mudança, né, Nelson, de construção do homem de bem, as nossas peças teatrais, né? O Nelson é o nosso chefe lá, que conduz a gente. Foi e nos auxilia os 20 muito. anos da oficina. A gente tá com a camiseta aqui dos 20 anos da oficina. E há 20 anos o Nelson que tá lá, né? Carregando Todos o nós, pessoal. né? Todos nós. E, teatro sem um grupo não se faz, né? Pois é, a gente sente muita falta, né? Porque realmente a arte, e principalmente a atuação, parece que faz a gente jogar para fora, né? E ver aquilo mesmo que eu preciso construir. A gente representa papéis de figuras assim que a gente dá até vontade de ajoelhar, né, para essas figuras e vivenciar isso. Parece que é uma experiência de como fazer, como colocar isso em mim, né? E pessoas que têm aí ligação com a arte é realmente um momento extremamente útil para buscar essa aproximação com a arte, com o belo, né? Ainda mais num momento tão complicado, conturbado que nós estamos passando hoje. Lembrando ainda. O Neto vai cantar essa música, só que todos possam entender, ela veio inspirada num espírito que foi espírita, né, na existência, e ela era dada como uma pessoa, como um homem de bem, mas era só comportamento, não era sentimento.
e quando ela desencarna, ela percebe-se nas suas grandes dificuldades. E ela pretende fazer o retorno para o mundo espiritual, para o mundo material, mas ela tem medo, né? E então ela tem um diálogo com Jesus. É um diálogo desse espírito com Jesus. Qual de nós que não se encaixa aí, né? Muito provavelmente o Instagram vai encerrar, né, Alexandre? Se o Instagram encerrar no meio da música, a gente pede desculpas, né? Porque a gente consegue fazer só um determinado tempo no Instagram, mas a gente continua no Facebook, tá? Quem quiser migrar para lá, pro Facebook. Vem que eu lhe ajudo a brilhar tua luz. Se perseverares, vencerás assim. E onde estiver a dor, serás amparo, esperança, paz, amor e união. Quero ir contigo, mas receio errar. Temo fracassar ou desistir da luta. Tantas vezes me ensinou que o seu reino não pertence a esse mundo passageiro. Não quero cair de novo na ilusão, nada destruir e ninguém mais ferir. Sou pequena ovelha, atemorizada, vibrando em perfeição. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei aonde deves ir. Irmã, tu me amas, irmã, tu me amas, irmã, tu me amas. E tu que és a luz, constrói meu reino em ti, no coração, irmã. Morrerá o homem velho que habita em ti. Que a alegria invade o meu coração. Recomeçarei nas trilhas do perdão. Jamais esquecerei que o reino de Deus se faz no coração. Jamais esquecerei que o reino de Deus se faz no coração. A gente vai chegando ao finalzinho aí, né? O Instagram já encerrou. E a gente vai fazer uma música, então, como prece. Essa música chamada Eu Vivo Contente. A gente já cantou ela algumas vezes aqui na live, né? É uma música que o Chico Xavier, quando a mãe dele desencarnou, quando ela aparecia para ele em alguns momentos delicados, né, complicados, que ele estava sofrendo, ela pedia para que ele cantasse essa música para ela, na intenção de desviar a atenção dele daquela dor, né, daquele sofrimento. E é uma música, a primeira estrofe é a que o Chico lembrava, né, que ele cantava para a mãe dele, e as outras duas estrofes foram psicografadas pelo Chico, né, de autoria de Casimiro Cunha. Eu não anotei aqui, deixa eu ver só se eu não confundi. Isso mesmo. De autoria do Casimiro Cunha, quando o Chico já estava com a sua mediunidade mais aflorada, né, psicografando os livros.
Então, as duas últimas estrofes, o Casimiro Cunha complementou essa música que é muito linda e é um hino de gratidão. É um hino de gratidão. Se a gente realmente conseguisse vivenciar o que essa música está dizendo aqui, nos nossos dias, no nosso cotidiano, nós seríamos 100% mais felizes. Então talvez seja a hora aí da gente adotar essa música como um hino, né, de gratidão. Os comentários estão falando que estava com saudade do Nelsinho. Tá vendo? Eu até fiquei sabendo que seu Pedro e a dona Dalvina tá aí. E fiquei muito feliz, viu, seu Pedro, dona Dalvina, a todos também que estão aí, né, gente? É tão bom a gente ter esses elos aí de afeto. E eu queria que a senhora e o seu Pedro sentissem aí a gente na sua casa, como a gente ia de sábado, fazer o evangelho juntos. Então, que a senhora se sinta aí, todo mundo aí dentro da sua casa. Viu, seu Pedro? Forte abraço. Que nem o Falzinho falar, o juiz, hein? O Falzinho tá te fazendo um pedido lá, Nelson. Aqui, ó. Canta, Nelson. Não é a minha habilidade nessa, Falzinho. A Marcela fazendo uma pergunta ali, ó. Ela fez uma pergunta. Qual foi o espírito que teve esse diálogo com Jesus? Sobre a música, né? A Marcela tá perguntando ali. O Nelson fala melhor aí que ele que esse espírito, ele é um espírito... Esse que a música é embasada no diálogo de Pedro com Jesus. E esse espírito, ele participou, nós não sabemos a identificação dele, é um espírito que participou, desencarnado da oficina de teatro, que trouxe suas dificuldades, né? Então, através da inspiração, ele trouxe essa necessidade de ter esse diálogo com Jesus. Então, nós não sabemos qual a identidade dele, mas foi um espírito amigo que esteve participando no teatro. E trouxe uma realidade para a gente que a gente parece que estava querendo, né, Nelson? A gente estava buscando falar sobre essa construção do reino de Deus e como nós espíritas parece que não estamos enxergando essa oportunidade, né? E esse espírito trouxe isso para a gente. A dona Malvina está falando ali que felicidade ver o Nelson lá. Ô, dona Malvina. Alegria ver a senhora. Aliás, eu vejo a senhora sempre aí, que a senhora está nas lives. Como é que é o nome da Tainá? A mãe da Tainá também mandou. A Claudineia. Grande abraço. Eu quero ir lá na casa dela, almoçar ou tomar um café. A gente sente falta, muita falta desses momentos de encontro, né? E agora parece que a gente começa a dar mais valor ainda em tudo que a gente tinha vivido aí antes da pandemia, né? A saudade a gente mata agora por aqui. A Helenice está aí também. Bom, pessoal, a gente vai então encerrar com a música Eu Vivo Contente, como uma prece final nossa, né? Que possa então alimentar as nossas esperanças, que possa tirar as nossas más expectativas, que possa retirar o nosso desespero, porque se a gente para pensar, e essa música nos auxilia a fazer esse raciocínio, essa reflexão, nós temos tudo nas nossas mãos para vencer e para cumprir a nossa missão. Jesus nos guia, acompanha os nossos passos, a gente muitas vezes não acredita nisso, mas acompanha os nossos passos. Deus nos acompanha a todo instante e vê de perto as nossas pequenas vitórias. Então, vamos continuar buscando agradar a Deus, agradar a Jesus e auxiliá-los, né, na construção desse novo mundo. Antes de iniciar, aí tem uma Gagliardi aqui com a gente, a Cristiane Gagliardi. É a minha prima. Muito Abração, bom estar Cris. com vocês. Ela teve com a gente a live toda. Dá um abraço a todo mundo aí, os dois Geraldinho. Os nossos avós também estão ali, de camarote, na videochamada. Em casa com a vovó Arlete. Um beijo lá pro José Rui também, tá em casa, tudo certinho com a vovó Arlete.
feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola, estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos em frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola, estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos em frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que esteve participando aí, pelos comentários, curtidas, compartilhamentos. Uma boa noite para todos. Boa noite, noite, pessoal. Até Boa noite, quarta-feira, às 20 horas. Boa noite. Quarta-feira às 20 horas.